eu sou o Wellington e hoje eu quero falar com vocês sobre a Bíblia. Mês passado, um jovem ateu queimou uma Bíblia no campus da universidade no Acre. E após o ocorrido, ele disse estar sofrendo retaliações por parte dos crentes. Perdeu o emprego, perdeu a namorada. E muitos dizem, é a mão de Deus pesando sobre ele, ou de Deus não se zomba e tal, e blá blá blá. A pergunta que eu tenho para você é, será que Jesus também faria assim? Os religiosos dos tempos de Jesus não queimavam as escrituras, mas eles queimavam todo o significado de vida que ela tinha. Tiravam todos os sinais que apontavam para Jesus como o Cristo. E para esses religiosos, Jesus tinha uma palavra dura, mas para os ignorantes da revelação divina, Jesus lhes demonstrava muita compaixão. E hoje eu quero fazer um contraste entre dois estilos de vida. Aqueles que adotaram o eu como autoridade máxima nas suas vidas e aqueles que se submeteram à revelação das Escrituras. Todos se submetem a uma autoridade. Todos creem em alguma coisa, todos acreditam em algo. Não existe falta de crença no mundo. E a questão que eu levanto aqui é quem é a autoridade máxima na sua vida? Fora de Deus, toda a autoridade é baseada no eu. Fora de Deus, a busca por significado e propósito na vida é baseada na especulação. Agora, em Deus, o caminho trilhado é o caminho da fé e o caminho da revelação. Todo o material produzido pelo homem no caminho da especulação não levou a respostas satisfatórias. Esse caminho, definitivamente, eu não estou disposto a percorrer. Os que trilharam por ele não encontraram o que procuravam, apenas aumentaram suas dúvidas e questionamentos, e muitos dos quais desistiram da própria vida quando não descobriram e não encontraram um propósito e um significado maior para a existência humana. Eu escolho o caminho da fé e te convido a trilhar ele também. A fé, ao contrário do que muitos pensam, não é um salto no escuro, não é algo completamente incompatível com o pensamento racional ou com a razão. Quando nós acreditamos em alguém ou em algo, quando colocamos a nossa confiança em alguém ou em algo, nunca o fazemos ou não devemos fazê-lo de maneira cega. Quem confia cegamente é chamado de tolo. O caminho que eu e bilhões de irmãos em toda a história da humanidade escolheram trilhar é o caminho da fé racional. É o caminho de Deus, o caminho da revelação. A especulação é a tentativa de compreender Deus, enquanto que a revelação é a comunicação clara de Deus à humanidade, que de outra maneira seria impossível. E o resultado dessa revelação é chamado de Escrituras, ou como você queira, simplesmente Bíblia. Deus decidiu se revelar e pessoas como eu e você testemunham dessa revelação e não podemos ignorar o testemunho dessas pessoas. Pedro, o apóstolo, disse após a morte de Jesus Cristo: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos, ele continua dizendo, ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Olha que testemunho fantástico. E João, outro apóstolo, disse ao destinatário do seu evangelho: estes escritos foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Sinceramente, eu creio que Jesus se revela fora das Escrituras, sim. Mas toda a revelação de Jesus fora da Escritura bate com o que está na Escritura. Porque se o Cristo que eu conheço fora da Escritura não é compatível com esse revelado, então esse Cristo é falso. E eu direi a ele, como Paulo nos orienta a dizer,
seja anátema. Ou seja, não creia nesse Cristo que não é o Cristo da Escritura. Eu creio na Bíblia porque ela é a revelação de Deus, de Jesus Cristo para nós. Há apenas um modo de termos um entendimento claro, objetivo e específico da pessoa de Jesus Cristo, e este é através da Bíblia. Toda a Escritura aponta para Cristo. Ele mesmo disse isso de si mesmo, lá em Lucas, no capítulo 24, quando ele, após a ressurreição, encontra com os discípulos no caminho de Emaús e fala para eles: olha, tudo que está dito de mim no Antigo Testamento, na Escritura, se cumpriu aqui agora. Ele mesmo disse para os seus discípulos após sua ressurreição, quando encontrou com eles na beira do mar, na beira do lago: quando eu estava com vocês, eu disse, convinha que se cumprisse tudo que foi dito de mim nos Salmos, nos profetas e na lei. Jesus disse que a Escritura aponta para ele. Portanto, eu creio nessa Escritura, eu creio na palavra de Jesus. O objetivo da Escritura é apontar para Cristo, mas ao apontar para Cristo, não é simplesmente para que eu admire Ele, para que eu o considere como alguém especial, como uma pessoa diferenciada, mas é para que eu creia nele, é para que eu acredite nele, para que eu coloque a minha confiança nele. As Escrituras testemunham de Cristo, não para satisfazer uma curiosidade nossa, mas para nos levar a um ato de fé nele. A Escritura aponta para Cristo e, ao fazê-lo, ela exige de nós uma resposta de fé. Porque diante do Cristo, diante do Deus revelado, a nossa atitude tem que ser responder a isso. E qual é a nossa resposta à revelação de Deus? Qual é a sua resposta à revelação de Deus? A Bíblia testemunha de Cristo como inteiramente digno de confiança. Ela nos conta sobre quem Ele é, o que Ele fez e de como a sua obra influencia na nossa vida de maneira momentânea, temporal e de maneira eterna. E ela nos dá tantas evidências a favor da pessoa de Jesus e da obra de Jesus, que são evidências únicas e convincentes ao extremo. À medida que nós nos expomos ao testemunho bíblico a respeito de Jesus, a palavra vai gerando fé no nosso coração, ela vai impactando a nossa alma e nós cremos em Deus. John Stott, um cristão piedoso, disse: sempre que lemos a Bíblia, devemos procurar por Cristo. E devemos continuar procurando até que o vejamos e creiamos. Apenas à medida que continuarmos a nos apropriar pela fé das riquezas de Cristo, que nos são reveladas na Escritura, poderemos crescer rumo à maturidade espiritual e nos tornarmos homens e mulheres de Deus perfeitamente habilitados para toda boa obra. Qual estilo de vida você escolhe viver? Se submetendo ao seu eu ou se submetendo à revelação de Deus? Cada um desses caminhos tem um final. O final da revelação divina é vida abundante nessa terra e vida eterna no futuro.